No momento da decolagem de um avião, uma corrente de ar de densidade ρ flui suavemente e horizontalmente ao longo da asa mostrada na figura, indo de A para B. A corrente de ar que flui na parte de cima da asa, fazendo o caminho ACB, possui uma velocidade m vezes maior que o que flui na parte de baixo, ao longo de AC'(B). O avião possui massa mzão, uma área total de asas S e está submetido a uma aceleração gravitacional G, que aponta verticalmente para baixo. Com base nestas informações, determine: item A. A variação de pressão entre as partes inferior e superior das asas, quando o avião estiver com velocidade v em relação ao vento. Item B. A força provocada pela variação de pressão nas asas do avião. Item C. A velocidade de decolagem para este avião. Utilize ρ igual a 1 kg por metro cúbico, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, M igual a 1000 kg, S igual a 20 metros quadrados e Mzinho igual a 1,2. Então vamos lá. No item A, eu vou fazer o seguinte esboço de asa. Okay? Vamos supor que a asa do avião tem essa forma aqui, de maneira que essa aqui seja a região 1, essa aqui seja a região 2 e a corrente de ar venha nessa direção. Então ela se separa vindo ou para a região 1 ou para a região 2. Então eu vou escrever a equação de Bernoulli para este problema, né? Então eu vou ficar com a pressão na região 1, que é P1, densidade do ar, que é ρ, vezes a gravidade local, que é G, vezes a altura da região 1, mais a densidade do ar, a velocidade que o ar passa pela região 1, ao quadrado, dividido por 2. Isso deve ser exatamente igual à mesma coisa, só que agora para o caminho 2. Ok? Então vamos escrever aqui. Ρ, V2 ao quadrado, dividido por 2. Eu vou considerar que y1 é aproximadamente igual a y2, ok? Ou seja, essa espessura aqui, essa diferença de altura, vai ser aproximadamente igual a zero. Bem, dessa forma a equação de Bernoulli fica P1 mais ρV1 quadrado dividido por 2 igual a P2 mais ρV2 ao quadrado dividido por 2. Então eu vou calcular P2, o avião sobe, né? Então se ele sobe é porque a pressão nessa parte de baixo deve ser maior que na parte de cima. Então eu vou fazer P2 menos P1, isso aqui vai ficar igual a quem? Então vou passar P1 para cá, sobrou do lado de lá, ρV1 quadrado sobre 2, e eu passo esse cara para o lado de lá, vai ficar ρV2 ao quadrado sobre 2. Então, P2 menos P1, eu vou dizer que é igual a variação de pressão ΔP, isso aqui vai ser igual a ρ sobre 2, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, ok? Então, eu vou lembrar que V1, ele disse que era m vezes o valor da velocidade, né, que o ar faz pelo caminho 2, ok? Então, eu vou supor que essa velocidade 2 é a velocidade do avião, V, para escrever que, né, V1 vai ser igual a m vezes V2, ok? Ele disse que apenas o ar do caminho 1 era modificado sua velocidade, né? Então, eu vou ficar com ΔP igual a quem? Igual a ρ sobre 2, que multiplica m quadrado, v quadrado, menos v quadrado. Lembra que esse v é a velocidade com que o avião está andando em relação ao solo, né? Então, a gente espera que uma camada de ar parada promova, né, passe pelas asas com velocidade v. Então, vai ficar com ΔP igual a ρ, v quadrado dividido por 2, que multiplica m ao quadrado menos 1. Essa aqui é a diferença de pressão que você tem entre a parte, né, inferior e superior das asas do avião, né, e essa diferença de pressão é provocada
pelo fluxo de ar ao longo das asas, né? E depende da forma das asas, né? Com esse termo aqui, M. Ok? Vamos para o próximo item. Então, o item B é tranquilo, né? A gente sabe que, dado que a gente tem a asa aqui, a gente espera que na parte de baixo da asa a gente tenha uma pressão P2, na parte de cima da asa a gente tem uma pressão P1. Então essa pressão P1 vai produzir uma força 1, né, ao longo dessa superfície da asa. Essa pressão P2 vai produzir uma força 2. E a gente sabe que pressão é essencialmente a força, né, que atua sobre essa área, né, dividido pela área, ok? Que no caso das asas é S. Então o que eu estou procurando, na verdade, é a variação de força entre a parte de cima e a parte de baixo, né? Então, esse ΔF vai ser a força de baixo, F2, menos a força de cima, F1. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar a pressão 2 vezes a área S, em que a pressão está atuando, que é a área das duas asas, menos a pressão 1 vezes a área S. Então, essa força resultante devido à pressão, que eu estou chamando de ΔF, você pode chamar somente de FP, vai ser igual a P2 menos P1, tudo isso vezes S. Ok? Tá claro? Então, F devido à pressão vai ser igual a quem? Vai ser igual a ρ vezes S vezes V ao quadrado, tudo isso dividido por 2, que multiplica M ao quadrado menos 1. É só isso aqui. Então, quando o avião está se movendo no ar desta forma, em que as correntes de ar passam pela parte de cima e pela parte de baixo, surge uma força F2 na parte de baixo da asa e uma força F1 na parte de cima da asa, em que a diferença entre essas duas forças promove uma força resultante para cima, né? Ok? Então essa é a força resultante que atua sobre o avião, que estou supondo seja um ponto, para cima. E para baixo a gente espera que atue o peso, M vezes G, uma vez que ele está submetido à gravidade local G. Estou considerando o avião aqui como um ponto, tá bem? Vamos lá. Baseado nisso aqui a gente vai responder o item C. Então, no item C, ele quer só saber qual é a velocidade que pode produzir a decolagem do avião, né? Então, vou considerar o avião como um ponto. A gente já viu que, né, sobre as asas dele tem uma força Fp. Para baixo, a gente espera que tenha o peso do avião, uma vez que a gravidade local vale G. Ok? E no limiar de decolagem, né, eu espero que a força devido à pressão se iguale ao peso do avião. Perceba que essa força devido à pressão depende de V, né? Da velocidade do avião. Então, à medida que a velocidade do avião cresce, essa força cresce. E aí, uma hora ela vai ficar igual ao peso do avião. Esse aqui é o limiar de decolagem, ok? A partir disso aqui, ele vai conseguir superar esse peso do avião e subir. Bem? Então, quem é essa força devido à pressão? A gente encontrou no item B. É ρ vezes S vezes V quadrado, M quadrado, menos 1. Ok? Tudo isso dividido por 2. Isso vai ser igual a M vezes G. Está aqui a dependência da força com a velocidade, ó, nesse termo aqui. Ó. Então, à medida que a velocidade do avião cresce, o ar passa mais rápido, e essa força devido à pressão, essa variação aí, né, essa força resultante, deve crescer. Então, o que eu quero é a velocidade, né, necessária para que isso ocorra. Então, eu vou ficar com 2 vezes M vezes G, dividido por ρ vezes S, né, M quadrado menos 1, ok? Então, a velocidade que esse avião deve ter para ficar no limiar de decolagem é 2mg, né, raiz disso tudinho, ρ vezes S vezes m ao quadrado menos 1, ok? Então, a velocidade é essa aqui. Nesse modelinho simples de decolagem de avião. Então, eu vou lembrar que m é igual a 1000 kg, o g vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado, S vai ser igual a 20 metros quadrados, o ρ, a densidade do ar, é 1 kg, né, por metro cúbico, e m é igual a 1,2. Então, eu vou substituir tudo isso na equação anterior. Então, eu vou ficar com 2.000, né, vezes 10 dividido por 1 vezes 20, que multiplica 1,44 menos 1, ok? Então, fazendo essas continhas, V vai dar aproximadamente 47,7
metros por segundo, certo? Então, se você quiser saber quanto isso aqui dá em quilômetros por hora, V é aproximadamente igual a 172 quilômetros por hora, ok? Então, quando o avião, né, estiver com essa velocidade aqui, né, então ele está na iminência de decolagem, tá bem? Então, se ele aumentar um pouco mais, ele supera esse peso aqui. Então, a força P, né, menos m vezes g, agora vai produzir uma aceleração. Massa do avião é mzão, né? Uma aceleração vertical, né, na direção y. E aí, se ele quiser subir mais rápido, ele poderia a priori aumentar essa velocidade aqui, né? Mas tem outras considerações que a gente deve pensar, né? Lembrar. Tem a ver com o leme, o controle que o piloto dá à aeronave uma vez que ela está se movendo no ar, né? Então, sem levar isso em consideração, está aqui a solução. É um problema bem simples, bem ilustrativo e interessante de ser resolvido. Um abraço, até o próximo vídeo.